Cadê o... Solicito o secretário da mesa que faça a confirmação do quórum para o início da sessão. Lucivaldo Medeiros. Presente. Manuel Messias Pereira dos Santos. Presente. Leonardo Freitas Fonseca. Presente. Marúcia Cássia Fávaro Boldrin. Presente. Andressa de Souza Martins Álvaro. Presente. Elbis Castro Silva. Presente. Fernando Aguiar Nunes. Presente. Francisco Nunes de Moraes. Pronto. Idelson Mendes. Irã Mendonça Cabral. José Antônio Pacheco Pereira. Presente. José Henrique de Freitas. Presente. Lindomar Eurípides das Neves. Presente. Lúcia Helena Batista de Oliveira. Luciano Perpétuo Presente. Garcia. Luiz Alves de Oliveira. Presente. Marlos Marques Pereira. Presente. Orestes Ferreira. Ronaldo Souza Crubinel. Ubiratã Pereira Gouveia. Havendo número regimental sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária da Câmara Municipal de Rio Verde do dia 11 do mês de abril de 2017. Solicito o secretário da mesa, vereador Manuel Pereira, que faça a leitura do Salmo e a oração do Pai Nosso. E gostaria de oferecer a oração do Pai Nosso e o Salmo à família do Eurico Júnior, filho do Eurico, mais conhecido como Zói, lá da Uruana, que o Eurico Júnior faleceu, estava internado, tinha problema renal e foi submeter a uma cirurgia e acabou tendo complicações e veio a óbito. Então, fica aí a nossa solidariedade à família, aos parentes, aos pais, e a Câmara está solidária, que todos conhecem, o Zói da Uruana, irmão do Geraldo do Ouro, e estamos também aqui solidarizando a todos. Salmo 136, a misericórdia de Deus. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia sempre durará para sempre. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz. Senhor presidente, pedi pela ordem para cumprimentar a mesa diretiva, em nome do senhor, cumprimentar os pares da casa, cumprimentar a imprensa presente, o público presente. Senhor presidente, quero parabenizar essas duas meninas que vieram aqui hoje, parabenizar elas e agradecer. Elas vêm aqui apresentar esse trabalho delas para nós, trabalho para a nossa sociedade. Quero falar para elas que realmente vocês estão de parabéns. Essas iniciativas é muito bom para a nossa sociedade e pode estar certo que vocês podem contar com a minha presença, que eu estarei lá no evento de vocês. Muito obrigado. Solicito o secretário da mesa. Pela ordem, vereador Lúcia Helena Batista. Senhor presidente, quero cumprimentar o público em geral, aos internautas, aos pares da casa. E nesse momento, mesmo numa sessão extraordinária, nós não podemos deixar, né, de reconhecer o trabalho brilhante que o Independente tem feito e está fazendo, elevando o nome da nossa cidade. Nessa semana, senhor presidente, eu gostaria de chamar a atenção dos pares da casa, até quero estar enviando, que sempre eu envio para a imprensa local, exaltando. Nós sabemos que o futuro, o esporte, né?
o quanto o esporte faz bem para a nossa sociedade, para a nossa juventude. Nesse momento, Rio Verde está em campo em Goiânia. E é muito bonito, senhor presidente. Nós temos criança e adolescente de toda parte do mundo, né? E eles estão lá, verdadeiros heróis. Olha, é vontade mesmo, a participação dos pais, sabe, do Independente, que eu quero aqui ressaltar, que tem como presidência, que tem como criador os filhos do vereador Luiz, né? É preciso voltar a atenção e para dar uma colaboração Pela ordem, vereador Lúcio. para o esporte da nossa cidade. Estão lá, nesse momento não é o Independente, é Rio Verde. E faz bonito, senhor presidente. Enfrenta time de toda parte do mundo, às vezes ganha, às vezes perde, mas é esse espírito de competitividade, né, de tentar superar as suas limitações que essas crianças fazem. Então, senhor presidente, é muito bonito, eu gostaria de estar, aqueles que tiverem, né, tempo, o encerramento vai ser no domingo, nós já fomos, quando eu digo nós, porque nem é o Independente, é Rio Verde, né? Nós já fomos campeões por 2 anos consecutivos, do sub-7, que hoje é sub-9. Então, quero aqui reconhecer o trabalho e dizer que Rio Verde, né, agradece o trabalho do esporte que tem sido feito pelo Independente, que nesse momento representa Rio Verde. E não poderia deixar também, senhor presidente, reconhecer a ajuda que o senhor deu à nossa atleta. Nós temos uma ciclista que é campeã brasileira e está na Colômbia e vai nos representar no campeonato mundial. Pela ordem, vereadora Lúcia. Verde, né, o esporte tem elevado o nome da nossa cidade. Obrigada, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Solicitar ao secretário da mesa que conste em ata a menção do vereador Luiz, agradecendo a presença da Iene, também da Fernanda, que veio nos mostrar e nos oferecer aqui um curso que os vereadores e o público em geral estão convidados. E agradecer também a participação da vereadora Lúcia, referente ao esporte, vereador Luiz, vereador Lindomar, todos ligados ao esporte aí, todos vereadores, nós sabemos da importância do esporte na vida e na formação dos cidadãos. Peço à secretária que conste em ata. Pela ordem, vereador Moraes. Quero cumprimentar a mesa diretora, na sua pessoa, presidente, aos nobres vereadores, vereadoras, ao público presente, aos internautas, e peço que conste em ata a presença honrosa aí da irmã do deputado Carlos Cabral, a Iene, também a presença aqui das minhas 2 colaboradoras, né, da Bianca e da Josiane, e falo também, senhor presidente, tomara que esse ano realmente a ajuda para o esporte amador, principalmente, se propague, porque que a gente vê muitos precisando e poucos têm essa ajuda, muito poucos mesmo. É um grão de areia no deserto que tem essa ajuda, e a gente sabe que tem muitos desportistas amadores aí e até profissionais também, não vamos dizer do futebol, porque o futebol, o nosso prefeito já falou que não vai ajudar mesmo os profissionais, né? Mas pelo menos em outros ramos de atletismo, de esporte, a gente espera contar com a casa aqui também, com todos os vereadores também, com o nosso prefeito. Só isso, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Solicitar ao secretário da mesa que conste em ata a fala e agradecer a presença da irmã do deputado estadual, Carlos Cabral, a Iene, também os assessores, as assessoras do vereador Cabo Moraes. Que conste em ata as presenças honrosas. Pela ordem, vereador Soldado Fernando, havia ligado aí, Fernando? A palavra. Senhor presidente, pedi pela ordem para cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os pais, cumprimentar o povo em geral e justificar a falta do vereador Ronaldinho, encontra-se tratando da saúde, e pediu para justificar. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Solicitar ao secretário da mesa que conste em ata a justificativa da ausência do vereador Ronaldo Cruvinel. Pela ordem, vereador Luiz. Senhor presidente, pedi pela ordem, quero agradecer de coração a vereadora Lúcia Batista, que ela está junto conosco nesse projeto do Independente, o Independente Rio Verde. Nós fundamos essa equipe do Independente, eu fundei ela juntamente com o meu irmão em 1986, e era Independente Futebol Clube. E assim que meus meninos chegaram de Portugal, eles mudaram o nome da equipe, pois Independente Rio Verde.
porque eu falei para eles, tem que ser uma coisa mais forte para identificar com a nossa cidade. Então, senhor presidente, nós temos que agradecer muito a vereadora Lúcia, que ela tem ajudado nós muito na divulgação, tem ajudado materialmente, tem ajudado nós muito nesse projeto. Quero aqui agradecer todos os pais que nos ajudam, cada um faz a sua parte, no transporte, na alimentação, no alojamento para essas crianças lá, porque essas crianças vão para lá, ficam a semana toda lá. Começou no final do... Pela ordem, vereador Luiz. Que a competição começou no final de semana passado e vai até domingo, né? O encerramento do campeonato domingo é o campeonato mundial, que participam várias equipes do mundo, né? De vários países e do Brasil, inclusive o Independente, antes de ontem, bateu na equipe do Flamengo de 3-1, o Sub-9, do qual participa o netinho da vereadora Lúcia, ganhou ontem de 3-1, né? O Sub-9 ganhou. Nós estamos lá participando com cinco categorias, e nós aqui alugamos um campo para que esses meninos treinem aqui no campo society sintético, né? E nós estamos trabalhando afincamente para que até o meio do ano a sede do Independente, a sede própria, nós já vamos começar a construção. Quero aqui agradecer o Dr. Walter, o médico ginecologista, que cedeu a área para nós, para que nós possamos fazer a nossa sede. E ele cedeu a área para nós. Quero agradecer ele, toda a família dele, que está nos ajudando. E é o que a vereadora Lúcia falou mesmo. Nós temos que investir nas crianças. Pela ordem, para concluir, vereador Luiz. Então é isso mesmo que a vereadora Lúcia falou e o vereador Moraes falou. Nós temos que investir mesmo nas categorias de base, nós temos que investir nas crianças. Porque nós investindo nas crianças, brevemente será o futuro do nosso país. Obrigado, senhor presidente. Solicitar, secretário da mesa, que conste em ata agradecimento do vereador Luiz. Pela ordem, vereador soldado Sargento Ubiratã, do PMDB. Aproveitar o ensejo de cumprimentar a mesa diretiva, cumprimentando os demais pares dessa casa, os internautas, o público aqui presente. Senhor presidente, gostaria de constar, senhor presidente, a presença do meu amigo de infância, morador do bairro Promissão, da região sul, região que não contava nessa casa com representante há muitos anos, o Jusilei. Também, senhor presidente, gostaria de parabenizar o Cabo Moraes e o soldado Fernando por ter deslocado até Goiânia a Comissão de Segurança Pública dessa casa para fazer visitas e conhecer as instalações da Guarda Municipal da capital e de Aparecida de Goiânia. Eu, por motivo de força maior, não pude acompanhá-los, mas está aí demonstrada a preocupação da Comissão de Segurança Pública pela segurança do nosso município. Obrigado, senhor presidente. Solicitar, secretário da mesa, que conste em ata, agradecer a presença honrosa do Jusilei, agradecer também o deslocamento da Comissão de Segurança, soldado Fernando, Cabo Moraes, que foram visitar e nos representar, visitar a Câmara Municipal, a estrutura, as instalações e o Conselho da Guarda Municipal. De onde, Fernando? Senador Canedo? Goiânia e Aparecida. Agradeço, Vossa Excelência, por ter nos representado. Solicito, secretário da mesa, que faça a leitura do ofício número 29/2017. Ofício número 29/2017, Rio Verde, 6 de abril de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, senhor Lucivaldo Tavares Medeiros, sirvo-me do presente para requerer afastamento das atividades parlamentares por motivo de doença, pelo período que consta do atestado médico em anexo, o qual seja 30 dias. Certo do pronto atendimento a essa solicitação, antecipo agradecimentos reiteradamente os votos de estima e consideração. Anteciosamente assina Eleci Casagrande Perpétuo Garcia,
Lido, senhor presidente. Segue em anexo o atestado. Solicito o secretário da mesa, vereador Manuel Pereira, que faça a leitura do projeto de lei número 47/2017, que autoriza a realização de convênio entre o município e entidades que menciona. Projeto de lei número 47/2017 autoriza a realização de convênio entre o município e a entidade que menciona e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com as entidades abaixo relacionadas cujos objetivos coincidem com encargos constitucionalmente atribuídos ao município. Inciso 1º. Fundação Pio XII, Hospital do Câncer de Barretos, fundação privada que pratica atividade de atendimento hospitalar especializado no tratamento de câncer, inscrita no CNPJ sobre número 49.150.352.001/12, com sede em Barretos, São Paulo, cabendo-lhe o atendimento de pessoas enfermas encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde do município e a prestação de cooperação financeira no valor de R$50 mil para o exercício do ano 2017 a ser repassado em parcelas mensais. Inciso 2º. Fundação Cristã Angélica, Hospital do Câncer de Rio Verde, entidade sem fins lucrativos sediada em Rio Verde, escrito no CNPJ 25.040.54.108 e Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, atuando no tratamento especializado de câncer, cabendo ao município a prestação de cooperação financeira no valor de R$130 mil para o exercício do ano 2017, a ser repassado em parcelas mensais através da Secretaria Municipal de Saúde, com recursos fornecidos pelo Fundo Municipal de Saúde, a fim de proporcionar meios à sua manutenção. Artigo 2º. Os recursos necessários ao cumprimento dessa lei correrão à conta do orçamento municipal vigente, podendo abrir-se os critérios necessários. Artigo 3º. Revogadas disposições em contrário, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, aos dias 10 de abril de 2017, assina Vinícius Fonseca, procurador, Eduardo Pereira Ribeiro, secretário municipal de saúde, Paulo Faria do Vale, prefeito municipal de Rio Verde. Lido, senhor presidente. Solicito o secretário da mesma, vereador Manuel Pereira, que faça a leitura do projeto de lei número 48 de 2017, que autoriza a realização de termo de fomento com entidades que menciona. Projeto de lei número 48/2017, que autoriza a realização de termo de fomento com entidades que menciona e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar termo de fomento para execução de finalidade de interesse público, com fulcro nos dispositivos da Lei Federal número 13.019/2014, por meio de transferência de recursos financeiros entre a administração pública municipal e organizações sociais civis, entidades assistenciais sem fins lucrativos, conforme abaixo relacionado. Secretaria de Cultura e Esporte, Organização Sociais Civis, CNPJ, valor. Escolinha de Atletismo JP, R$40 mil. Secretaria de Assistência Social, Associação Beneficente Alta de Souza, ABAS, R$328 mil. Fundação Presbiteriana de Educação Bom Pastor, R$45 mil. Associação Beneficente André Luiz, a ABAL, R$520 mil. Instituto de Assistência a Menor, o IAN, R$1.035.000. Associação dos Beneficientes Físicos de Rio Verde, ADEFIV, R$702 mil. Associação de Apoio ao Menor Joana de Ângeles, R$75 mil. Associação Pestalozzi de Rio Verde, Pestalozzi, R$80 mil. Comunidade Terapeuta Gênesis, R$160 mil. Centro Espírita Eurípides Barçanufo, Berço de Luz, R$24 mil. Associação dos
Deficientes Físicos de Rio Verde, a DEFIRV, R$ 270 mil. Obras sociais da Associação Espírita Chico Xavier, R$ 70 mil. Associação Sagrada Família, R$ 270 mil. Artigo 2º. A liberação dos recursos será efetuada de acordo com cronogramas previstos nos planos de atendimentos e trabalho relativos aos projetos. Parágrafo único. As organizações sociais e civis deverão prestar contas relativas aos termos de fomento até o último dia útil do mês subsequente ao do recebimento. Artigo 3º. As despesas decorrentes dessa lei serão suportadas pelas seguintes dotações orçamentárias. Secretaria Municipal de Cultura e Esporte. Realização de convênios. Subvenções sociais. Secretaria Municipal de Assistência Social. Realizar convênios. Secretaria Municipal de Educação. Artigo 3º. Revogada as disposições em contrário, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde assina aos dia 10 de abril de 2017, Vinícius Fonseca, procurador, Lília Garcia Martins do Vale, Secretaria de Assistência Social, Fernando César Pazotti, secretário de Cultura e Esporte, Miguel Rodrigues Ribeiro, secretário de Educação, e Paulo Faria do Vale, prefeito municipal de Rio Verde. Lido, senhor presidente. Solicito o secretário da mesa, vereador Manel Pereira, faça a leitura do projeto de lei número 49 de 2017, que institui o programa de parcerias público-privadas no município de Rio Verde, Goiás. Projeto de lei número 49. Projeto de lei número 49, 2017, institui o programa de parcerias público-privada do município de Rio Verde, Goiás. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Capítulo 1º, disposições preliminares. Artigo 1º. Essa lei institui o programa de parceria público-privada do município de Rio Verde, Goiás, com finalidade de promover, fomentar, coordenar, regular e fiscalizar a realização de parcerias público-privadas, objetivando a implementação das políticas voltadas ao desenvolvimento do município e o bem-estar coletivo. Parágrafo 1º. Essa lei se aplica aos órgãos da administração pública direta, dos fundos especiais, às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo município de Rio Verde, Goiás. Parágrafo 2º. As parcerias público-privadas de que se trata essa lei são mecanismos de colaboração entre o município e os agentes do setor privado com o objetivo de implantar e desenvolver obras, serviço ou empreendimento público, bem como explorar a gestão das atividades deles decorrentes. Parágrafo 3º. A parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Parágrafo 4º. Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários contra a prestação pecuniária do parceiro público e parceiro privado. Artigo 5º. A concessão administrativa é o contrato de prestação de serviço de que a administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento de instalação em bens. Artigo 6º. Não constitui parceria público-privada a concessão comum assim entendida à concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 95, quando não envolver contra a prestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Artigo 2º. Vedada a celebração de contrato de parceria público-privada. Inciso 1º. Cujo valor do contrato seja inferior a R$ 20 milhões. Inciso
Inciso segundo, cujo período de prestação de serviço seja inferior a 5 anos, inciso terceiro, que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra e fornecimento de instalação de equipamentos ou execução de obra pública, bem como a prestação singelas ou isoladas, quais sejam aquelas que não envolvam um conjunto de atividades. Parágrafo único. As concessões patrocinadas em que mais de 70% da remuneração do parceiro privado for paga pela administração pública dependerão de autorização específica legislativa. Artigo 3º. As parcerias público-privada obedecerão ao disposto desta lei, na Lei Federal número 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que estabelece normas gerais para licitação, contratação e parceria público-privada no âmbito da administração pública, bem como a Lei Federal 8.987, de 13 de fevereiro de 95, e eventuais alterações posteriores. Artigo 4º. A contratação de parceria público-privada de que se trata essa lei será procedida de licitação na modalidade concorrência. Capítulo 2 do Programa Municipal de Parceria Público-Privada, artigo 5º. O Programa Municipal de Parceria Público-Privada observará as seguintes diretrizes. Inciso 1º, eficiência no cumprimento de suas finalidades na execução de políticas públicas, no emprego de recursos públicos, com estímulo à competitividade na prestação de serviço e a sustentabilidade econômica financeira de cada empreendimento. 2. Necessidade de vantagem econômica e operacional da proposta para o município e a melhoria da eficiência no emprego de recursos públicos relativamente a obras, possibilidades de execução direta ou indireta. Inciso 3. Qualidade de continuidade na prestação de serviço. 4. Respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos agentes privados incumbidos de sua execução. 4. Indelegabilidade das funções política, normativa, reguladora, controladora, fiscalizadora e do exercício do poder de polícia do município, bem como as outras atividades exclusivas do Estado. 6. Universalização do acesso de bens e serviços essenciais. 7. Transparência dos procedimentos e das decisões. 8. Responsabilidade fiscal na celebração e execução de contratos. 9. Responsabilidade social e ambiental. 10. Repartição objetiva dos riscos entre as partes, inclusive referentes ao caso fortuito, força maior, fato do príncipe, a linha econômica extraordinária. 11. Remuneração do parceiro privado vinculada ao seu desempenho. 12. Participação popular mediante audiência pública. Artigo 6º. Os projetos de parceria que se trata essa lei serão aprovados mediante processo administrativo, deliberativo, prévio, fiscalizado pelo Conselho Municipal Gestor, Parceria Público-Privada, CMGP, que compreenderá as seguintes fases. Inciso 1º, proposição do projeto. Inciso 2º, levantamentos técnicos. 3º, análise de viabilidade do projeto. 4º, deliberação. Artigo 7º, o prazo para a tramitação e conclusão dos processos de deliberação do Programa Municipal de Parceria Público-Privada é de 180 dias contados no protocolo de proposição. Parágrafo único. O Conselho Municipal Gestor de Parcerias Públicas, mediante justificativa expressa, poderá prorrogar este prazo após fim do período inicial. Capítulo 3 das parcerias público-privadas. Artigo 8º. Parcerias público-privadas são mecanismos de colaboração entre o município e agentes do setor privado, remunerados segundo critérios de desempenho em prazo compatível com a amortização dos investimentos realizados, podendo ter por objetivo, inciso 1º, a implantação, ampliação, melhoramento, reforma, manutenção ou gestão de infraestrutura pública, incluídas as recebidas por delegação da União ou Estado.
A linha 2, a prestação de serviço público. 3, a exploração de bem público. 4, a exploração de diretrizes de natureza imaterial de titularidade do município, tais como marcas, patentes, banco de dados, métodos e técnicas de gerenciamento e gestão, ressalvadas as informações sigilosas. 5, a exploração de serviços completamente ou acessórios de modo a dar maior sustentabilidade financeira ao projeto, redução do impacto tarifário ou menor contraprestação governamental. Artigo 1º, parágrafo 1º, as parcerias de que trata o CAPT serão instrumentalizadas através do ajuste celebrado entre a administração pública e entidades privadas, mediante prévio processo licitatório que estabeleça vínculo jurídico para a implantação da gestão, todo em parte de serviços, empreendimentos e atividades de interesse público, em que haja aporte de recursos privados que responderão, exceto no caso de compartilhamento de risco, pelo respectivo funcionamento e pela execução do objetivo. Parágrafo 2º. Não serão objeto de parceria público-privada a mera terceirização de mão de obra e as prestações singelas ou isoladas, sendo vedada a delegação de competência a agentes privados relativas a: inciso 1º, edição de ato jurídico ou fundamento em poder de autoridade de natureza pública. 2, atividade de ensino que envolva processo pedagógico. Capítulo 4, da inclusão dos projetos parcerias público-privada, artigo 9. Artigo 9º, os projetos aprovados pelo Conselho Municipal Gestor de Parcerias Público-Privada entregarão o Programa Municipal de Parceria Público-Privada, a qual será submetido à apreciação do chefe do Poder Executivo, que indicará por decreto, dando-lhe publicidade. Artigo 10. É condição para a inclusão dos projetos do Programa Municipal de Parceria Público-Privada a realização de estudo técnico que demonstre: 1, o efetivo interesse público considerado a natureza, relevância e valor de seu objeto, bem como o caráter prioritário da respectiva execução, observadas as diretrizes governamentais. 2, a vantagem econômica e operacional da proposta e a melhoria da eficiência no emprego dos recursos públicos relativamente a outras possibilidades de execução direta ou indireta, em especial as concessões regidas pela Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 3. As metas e resultados a serem atingidos, as formas e os prazos de execução e de amortização do capital investido, bem como a indicação dos critérios de avaliação ou desempenho a serem utilizados. 4. A efetividade dos indicadores de resultado a serem adotados em função de uma capacidade de aferir de modo permanente o objetivo e desempenho entre privado e entre termos quantitativos ou qualitativos ou quantitativos, bem como parâmetros que vinculem o montante da remuneração aos resultados atingidos. A viabilidade de obtenção pelo ente privado na exploração dos serviços de ganhos econômicos e financeiros suficientes para cobrir seus custos. 6. A forma e os prazos de amortização do capital a ser investido pelo contratado, explicitando o fluxo de caixa projetado, a taxa interna e retorno. 7. O cumprimento dos requisitos fiscais e orçamentários previstos no artigo 10 da Lei Federal 11.079 de 2004. 8. A matriz de riscos do empreendimento e as formas de mitigação a serem implementadas. Artigo 11. Aprovados e incluídos os projetos do Programa Municipal de Parceria Público-Privada, os órgãos e entidades responsáveis pela sua implementação darão início após a autorização do Conselho ao procedimento licitatório nos termos da Lei 11.079 de 2004. Capítulo 5 do Conselho Municipal Gestor de Parceria Público-Privada, artigo 12. Fica criado o Conselho Municipal Gestor de Parceria Público-Privada,
diretamente subordinado à chefia do Poder Executivo, com a finalidade de gerir Programa Municipal de Parceria Público-Privada e integrado pelos seguintes membros. Inciso 1º, secretário municipal de administração. Inciso 2º, secretário municipal de planejamento, controladoria e projeto. Inciso 3º, secretário municipal de desenvolvimento econômico sustentável. Inciso 4º, procurador-geral do município. Parágrafo 1º, a presidência do conselho caberá ao secretário municipal de desenvolvimento econômico sustentável. Parágrafo 2º, o chefe do Poder Executivo poderá atribuir em caráter geral ou específico voto de qualidade a qualquer dos membros do Conselho Gestor para o caso de empate nas votações. Parágrafo 3º, os membros do Conselho Gestor a que se refere os incisos 1 e 4 deste artigo, nas suas ausências ou impedimentos, serão representados pelos seus substitutos legais. Parágrafo 4. O Conselho terá regimento próprio, aprovado por decreto. Parágrafo 4. O Conselho terá regimento próprio, aprovado por decreto. Parágrafo 5. Terá uma secretaria executiva, com o seu titular designado pelo seu presidente, na forma prevista no regimento. Parágrafo 6º. A participação dos membros do Conselho não será remunerada. 7º. Os membros do Conselho é vedado participar de discussão e direitos de voto em matéria de parceria público-privada, na qual tenha interesse pessoal conflitante, sendo obrigado a comunicar aos demais membros do Conselho o seu impedimento e fazendo constar em ata a natureza e extensão do conflito. Artigo 3º. Caberá ao Conselho, na forma estabelecida em seu regimento, inciso 1º, gerenciar e aprovar projetos de parceria público-privada, dos editais, os contratos, seus adiantamentos e prorrogações e autorizar a abertura do procedimento licitatório na forma do artigo 10 da Lei Federal 11.079, de 30 de 2 de 2004. Inciso 2º, apreciar os relatórios gerenciais dos contratos de parceria público-privada, elaborados pela Unidade de Parceria Público-Privada. 3. Efetuar permanentemente a avaliação geral do Programa de Parceria Público-Privada do município, em prejuízo do acompanhamento individual de cada projeto. Autorizar a utilização dos recursos do Fundo Municipal Garantidor de Parcerias Público-Privada, como garantia das obrigações pecuniárias contraídas pela administração pública em contrato de parceria público-privada. Propor procedimentos para contratação de parceria público-privada. Deliberar sobre casos omissos, controvérsias e conflitos de competência. Estabelecer modelos de editais de licitação e de contratos de parceria público-privada, bem como os requisitos técnicos mínimos para sua aprovação. Expedir resoluções necessárias ao exercício de sua competência. Aprovar previamente a escolha de instituição financeira gestora, a regulamentação do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas. Regulamentar, avaliar e aprovar procedimentos para apresentação dos projetos, estudos, levantamentos e investigações a serem utilizadas em modelagem de parcerias público-privada no âmbito da administração municipal, observando-se o capítulo 4 dessa lei. O Conselho analisará e, quando for o caso, autorizará a contratação, através do devido processo licitatório, de agências classificadoras especializadas para análise do nível de risco inerentes aos projetos de parcerias público-privadas a serem contratadas e para a apresentação de soluções com o objetivo de mitigar os riscos identificados. Parágrafo 2º. O regimento interno do Conselho indicará necessariamente a forma, os meios e o prazo de divulgação, recebimento e proposta das propostas e proposições de todos os interessados.
Artigo 14. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a expedir decretos regulamentares que tenham por objetivo dispor sobre o funcionamento e organização do Conselho Gestor de Parceria Público-Privada, previsto nessa lei, bem como orientar a participação de particulares na estruturação de projetos e parceria público-privadas nas modalidades. Nas modalidades patrocinada e administrativa, bem como concessão comum de permissão e de contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito da administração pública, direta ou indireta, do Poder Executivo. Enquanto o secretário toma água aqui, solicitar a secretária da mesa, Marivânia, que conste em ata a presença honrosa da Irina, assessora do vereador Elvis, que tem sempre nos prestigiado, participado da sessão e feito um excelente trabalho, encaminhamento de pacientes, Barretos, Pajales. Agradecer a sua presença e o seu trabalho junto à saúde aí, que tem minimizado o sofrimento de muitas pessoas e levado alívio e conforto nas famílias. Obrigado pela presença honrosa. Solicitar a secretária que conste em ata. Solicitar o secretário da mesa que continue a leitura. Capítulo 6 do procedimento de manifestação de interesse, PMI. Este capítulo estabelece o procedimento de manifestação de interesse, PMI, a ser observado na apresentação de projetos, levantamentos, investigações ou estudos por pessoa física ou jurídica de direito privado, com a finalidade de subsidiar a administração pública na estruturação de empreendimentos objeto de parceria público-privada. Parágrafo 1º. A abertura do procedimento previsto no caput é facultativa para a administração pública. Parágrafo 2º. O procedimento previsto no caput poderá ser aplicado à atualização, complementação ou revisão de projetos, levantamentos, investigações e estudos já elaborados. Parágrafo 3º. Não se submetem ao procedimento previsto nessa lei. A linha, inciso 1º, procedimentos previstos em legislação específica. Inciso 2, projetos, levantamentos, investigações e estudos elaborados por organismos internacionais dos quais o país faça parte e por autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedade de economia mista. Parágrafo 4º, o PMI será composto das seguintes fases. Inciso 1º, abertura por meio de publicação de edital, chamamento público. 2, autorização para apresentação de projetos, levantamentos, investigações ou estudos. 3, avaliação, seleção e aprovação. Artigo 16. A competência para abertura, autorização e aprovação de PMI será exercida pela autoridade máxima da entidade da administração pública municipal interessada. Artigo 17. O PMI será aberto mediante chamamento público, de ofício ou por provocação de pessoa física ou jurídica interessada. Parágrafo único. A proposta de abertura do PMI por pessoa física ou jurídica interessada será dirigida à autoridade de que trata o artigo 18 e deverá conter a descrição do projeto com detalhamento das necessidades públicas a serem atendidas e do espaço dos projetos, levantamentos, investigações e estudos necessários. Artigo 18. O edital de chamamento público deverá, no mínimo, inciso 1º, delimitar o escopo mediante termo de referência dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos. 2. Indicar a linha A, diretrizes e premissas do projeto que orientem a elaboração com vistas
ao atendimento de interesse público. A linha B, prazo máximo da forma para apresentação de requerimento de autorização para participar do procedimento. A linha C, prazo máximo para apresentação de projetos, levantamentos, investigações e estudos, contratado da data da publicação da autorização compatível com a abrangência dos estudos e nível de complexibilidade para atividades a serem desenvolvidas. A linha D, valor nominal máximo para eventual ressarcimento. A linha E, critérios para qualificação, análise e aprovação de requerimento de autorização para apresentação de projetos, levantamentos, investigações ou estudos. A linha F, critérios para avaliação e seleção de projetos, levantamentos, investigações ou estudos apresentados por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, autorizados nos termos desta lei. A linha G, a contraprestação pública admitida no caso de parceria público-privada, sempre que possível estimular, ainda que sob a forma do percentual, divulgar as informações públicas disponíveis para a realização de projetos, levantamentos e investigações ou estudos, ser objeto de ampla publicidade por meio de publicação e divulgação no site eletrônico da Prefeitura, para fins de definição do objeto e do escopo do projeto, levantamento e investigação do estudo, órgão ou entidade solicitante avaliará, em cada caso, a conveniência e a oportunidade de reunir parcelas fracionais em um mesmo PMI, para assegurar, entre outros aspectos, economia de escala, coerência de estudos relacionados a determinado setor, padronização ou celeridade do processo. Parágrafo 2º. A delimitação do escopo a que se refere o inciso 1º do caput poderá se restringir à indicação do problema a ser resolvido por meio de empreendimento, deixando às pessoas físicas e jurídicas de direito privado a possibilidade de sugerir diferentes meios para a sua solução. Parágrafo 3º. O prazo para apresentação de requerimento de autorização para apresentação de projetos, levantamentos, investigações ou estudos não será inferior a 20 dias contados da data de sua publicação do edital. Parágrafo 4º. Poderão ser estabelecidos no edital de chamamento público prazos intermediários para apresentação e informações de relatórios de andamento, desenvolvimento dos projetos, levantamentos, investigações e estudos. Parágrafo 5º. O valor nominal máximo para eventual ressarcimento dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos será fundamentado em prévia justificativa técnica, que poderá basear-se na complexidade dos estudos ou na elaboração dos estudos similares. Parágrafo 6º. O edital de chamamento público poderá condicionar o ressarcimento dos projetos, levantamentos, investigações e estudos à necessidade de sua atualização e de sua adequação, até a abertura da licitação do empreendimento em decorrência, entre outros aspectos de alteração de premissas regulatórias e de atos normativos aplicáveis, recomendações e determinação dos órgãos de controle, atribuições provenientes de consulta e de auditoria pública. Parágrafo 7º. No caso do PMI, provocado por pessoa física ou jurídica de direito privado, deverá constar no edital de chamamento público o nome da pessoa física ou jurídica que motivou a abertura de processo. Artigo 19. O requerimento de autorização para apresentação de projetos, levantamentos, investigações ou estudos por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado conterá as informações definidas em regulamento ou no edital de chamamento. A autorização para apresentação de projetos, levantamentos, investigações e estudos será conferida sem exclusividade. Não gerará direito de preferência no processo licitatório do empreendimento. Não obrigará o poder público a realizar a licitação. Inciso 3º.
não obrigará o poder público a realizar a licitação. Inciso 4. Não implicará por si só no direito de ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração. Será pessoal intransferível. Será pessoal e intransferível. Parágrafo 1º. A autorização para a realização de projetos, levantamentos, investigações e estudos não implicará em nenhuma hipótese responsabilidade da administração pública perante terceiros por atos praticados por pessoa autorizada. Parágrafo 2º. Na elaboração do termo de autorização, a autoridade competente reproduzirá as condições estabelecidas pela solicitação e poderá especificá-la, inclusive quando as atividades a serem desenvolvidas ao limite nominal para eventual ressarcimento e aos prazos intermediários para apresentação de informação e relatórios de andamento no desenvolvimento de projetos levantamentos, investigações ou estudos. Pela ordem, vereador Leonardo. Senhor presidente, só para dar uma descansada no vereador Manel Pereira aí, para ele tomar uma água, senhor presidente, e dizer também, está conversando ali com meu amigo Lindomar Neves, novo vereador aqui dessa casa, me contou uma novidade aí, né, no futuro, que está aí, vai vir com um programa gospel aí, incentivando a música gospel em Rio Verde aí, com os cantores da nossa região, senhor presidente. Parabenizar ele, né, na futura rádio minha, FM, né, Lindomar? E dizer a ele que pode contar com este parlamentar aqui, contar com a casa, né, o apoio nesse programa aí, muito bom, a iniciativa do vereador Lindomar e do pessoal aí da rádio que está por vir aí, a minha FM, senhor presidente. Muito obrigado. Solicitar ao secretário da mesa que conste em ata os agradecimentos feitos pelo vereador Leonardo, ao vereador Lindomar Neves aí, que está representando essa casa legislativa no meio evangélico. Muito obrigado mais uma vez, vereador. Solicito a vereadora Marussa, segunda secretária da mesa, que assuma os trabalhos da secretaria. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Lindomar Neves. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, Lucivaldo Medeiros, a mesa diretora, os nobres vereadores, público presente e a imprensa. Gostaria de constar em ata a presença do nosso amigo Morcegão, Tiago Morcegão. Ele é ativo aqui, sempre está participando das sessões, então eu gostaria que constasse em ata a presença do nosso amigo Tiago Morcegão. Em relação à programação da minha FM, é um projeto que a gente tem já projetado há longas datas atrás, né? A gente tem esse projeto, tem essa vontade, esse desejo, então eu conto com a colaboração de todos os vereadores para que esse projeto, esse sonho de ser realizado, essa vontade de realizar esse projeto, que os vereadores, os demais vereadores possam estar nos apoiando aí nesse projeto aí, que em breve a gente vai estar colocando em pauta aqui para ser votado. Muito obrigado, senhor presidente. Solicitar a secretária da mesa que conste em ata a presença honrosa do Tiago Morcegão. Obrigado pela presença, sempre tem participado aqui no Legislativo e contribuindo com suas sugestões, sua participação engrandece esse parlamento. Obrigado pela presença solicitada aí pelo vereador Lindomar Neves. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Leonardo. Senhor presidente, eu vi que o Morcegão é forte mesmo, viu, presidente? O Morcegão hoje, o doutor Paulo Vá falou na entrevista, citou o nome do Morcegão. O Morcegão ligou para ele 10 vezes, ele atendeu às 10, presidente. Doutor Paulo, uma pessoa humilde, atende o telefone mesmo, toda vez que eu ligo ele atende. Pedi para o Morcegão, 10 é muito, liga mesmo, Morcegão, liga mesmo o Paulo Vá, que Rio Verde inteiro tá ligando, né? Liga para falar com ele, às vezes o telefone está ocupado, você na orelha dele, viu, Morcegão? Mas fiquei feliz que ele falou o seu nome lá, que te atende.
Solicito o secretário da mesa, vereadora Marussa Boldrin, que faça continuidade da leitura do projeto. Artigo 22. O poder público poderá realizar reuniões com a pessoa autorizada e quaisquer interessados na realização do chamamento público, sempre que entender que possa contribuir com a melhor compreensão do objetivo e para a obtenção de projetos, levantamentos, investigações e estudos mais adequados ao empreendimento do que trata o artigo 35. Artigo 23. A avaliação e a seleção de projetos, levantamentos, investigações e estudos apresentados serão efetuados por comissão integrada pelos membros da CMGP e representantes do órgão ou entidade solicitante. Parágrafo 1º. O órgão ou a entidade solicitante poderá, a seu critério, abrir prazo para a representação de projetos, levantamentos, investigações e estudos apresentados, caso necessitem de detalhamento ou correções que deverão estar expressamente indicados no ato da reabertura do prazo. Parágrafo 2º. A não representação de prazos indicando pelo órgão ou pela entidade solicitante implicará em cassação de autorização. Artigo 24. Os critérios para avaliação e seleção dos projetos, levantamentos, investigações e estudos serão especificados no edital de chamamento público. Artigo 25. Nenhum dos projetos, levantamentos, investigações e estudos selecionados vincula a administração pública e cabe aos seus órgãos técnicos e jurídicos avaliar, opinar e aprovar a legalidade, a consistência e a suficiência dos projetos, levantamentos, investigações e estudos. Artigo 26. Os projetos, levantamentos, investigações e estudos poderão ser rejeitados. Primeiro, principalmente caso em que os valores de ressarcimento serão apurados apenas em relação às informações efetivamente utilizadas em eventual licitação, ou, segundo, totalmente caso em que, ainda que haja licitação para contratação do empreendimento, não haverá ressarcimento pelas despesas efetuadas. Parágrafo único. Na hipótese e na comissão entender que nenhum dos projetos, levantamentos, investigação ou estudos apresentados atenda satisfatoriamente a autorização, não selecionará qualquer deles para utilização em futura licitação, caso que todos os documentos apresentados poderão ser destruídos se não forem retirados do prazo de 30 dias contados da data de publicação da decisão. Artigo 27. O órgão ou a entidade solicitante publicará o resultado do procedimento da seleção. Artigo 28. Concluída a seleção dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos, aqueles que tiverem sido selecionados terão os valores apresentados para eventual ressarcimento apurados pela comissão. Parágrafo 1º. Caso a comissão conclua pela não conformidade dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos apresentados com aqueles originalmente propostos e autorizados, deverá arbitrar um montante nominal para eventual ressarcimento para dívida fundamental. Parágrafo 2º. O valor atributo pela comissão poderá ser rejeitado pelo interessado, hipótese em que não serão utilizadas as informações contidas nos documentos selecionados, os quais poderão ser destruídos se não retirados do prazo de 30 dias contado da data de rejeição. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista no parágrafo 2º, fica facultado à comissão selecionar outros projetos, levantamentos e estudos entre aqueles apresentados. Parágrafo 4º. O valor arbitrado pela comissão deverá ser aceito por escrito, com expressa renúncia de todos os outros dos valores pronunciados. Parágrafo 5º. Concluída a seleção de que trata o CAPT, a comissão poderá solicitar correções e alterações dos projetos, levantamentos, investigações e estudos sempre que tais correções e alterações forem necessárias para atender às demandas de órgãos e controle ou para aprimorar o empreendimento de que trata o artigo 35. Parágrafo 6.
Na hipótese de serem realizadas as alterações no parágrafo 5º, o autorizado poderá apresentar novos valores para o eventual ressarcimento de que o caput que se trata o caput do artigo. Artigo 29. Os valores relativos a projetos, levantamentos, investigações e estudos selecionados, nos termos desta lei, serão ressarcidos pela pessoa física ou jurídica do direito privado autorizada exclusivamente pelo vencedor da licitação, desde que os projetos, levantamentos, investigações e estudos selecionados tenham sido efetivamente utilizados no certame. Parágrafo único. De nenhuma hipótese será devida qualquer quantia penunciária pelo poder público em razão de realização de projetos, levantamentos, estudos, investigações e estudos. Artigo 30. O edital do procedimento licitatório para contratação do empreendimento contará obrigatoriamente cláusula que condiciona a assinatura do contrato pelo vencedor de licitação ao ressarcimento dos valores relativos à elaboração de projetos, levantamentos, investigações e estudos utilizados. Artigo 31. Os autores ou responsáveis economicamente pelos estudos, projetos, levantamentos e investigações apresentados poderão participar direta ou indiretamente da eventual licitação ou da execução de obras ou serviços. Capítulo 7. Da fiscalização. Artigo 32. Nas suas respectivas competências, caberá ao órgão fiscalizatório o acompanhamento e a fiscalização dos contratos oriundos desta lei, bem como a sua execução, em especial no tocante da fiel cumprimento da contrato e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, a eficiência e a justa competição. Capítulo 8. Das responsabilidades e das obrigações dos parceiros privados. Artigo 33. São obrigações do contrato de parceiro público-privado. Inciso 1. Demonstra capacidade técnica, econômica e financeira para execução do contrato. Inciso 2. Assinar compromissos de resultados definidos pela administração pública, facultada a escolha dos meios para execução do contrato, nos limites previstos no instrumento. Inciso 3. Submeter a controle estatal permanente dos resultados como condição da percepção de remuneração e pagamento. Inciso 4. Submeter-se à fiscalização da administração pública, facultando o livre acesso dos agentes públicos às instalações, informações e documentos relativos ao contrato, inclusive os regidos contábeis. 5. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Cabo Moraes. Senhor presidente, eu não poderia deixar passar em branco aqui um acontecimento de ontem, de um requerimento que foi apresentado aqui nessa Casa de Leis, endereçado ao deputado Carlos Cabral, pedindo a reforma do Hemocentro de Rio Verde, em vista das condições precárias de funcionamento daquele local. Ontem a gente fez visita em loco, fomos atendidos através do deputado pelo secretário estadual de saúde e com certeza ele nos garantiu que a verba sairá, já vai chegar pessoas profissionais da área, para estar vistoriando, e eu acredito que nos próximos dias o Hemocentro será todo reformado, estruturalmente, tanto interno como externo, senhor presidente. Então eu gostaria de estar passando isso aí para todos os vereadores e para todos os internautas que estão agora conectados aí nas redes sociais, assistindo essa sessão. Só o que tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Solicitar o vereador Leonardo, que assume os trabalhos por alguns instantes. Pessoal, secretária da mesa, continue a leitura. Da fiscalização. Nas suas respectivas competências, caberá aos órgãos fiscalizadores o acompanhamento e a fiscalização dos contratos oriundos desta lei,
bem como a sua execução, em especial no tocante ao fiel cumprimento do contrato e manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e eficiência e justa competição. Das competências e procedimentos, caberá ao prefeito ou gestor municipal aprovar em única instância projetos e parcerias público-privadas ouvidos o órgão ou a entidade administrativa municipal interessada em realizar parcerias público-privada e o Conselho Municipal Gestor de Parcerias Públicos-Privadas, observadas as disposições desta lei, decidir sobre a alteração, revisão, rescisão, prorrogação ou renovação dos contratos de parceria público-privada, observado o limite temporal consignado na Lei nº 11.079 de 2004, após a decisão fundamental da CMGP, do Secretaria de Gestora de Contrato. O órgão ou a entidade da administração municipal interessados em realizar parceria público-privado encaminhará o respectivo projeto nos termos dessa lei à apreciação da CMGP. Das disposições finais e transitórias. Os projetos de parceria público-privado serão objeto de consulta pública com antecedência mínima de 30 dias da publicação do edital da respectiva licitação, mediante publicação de aviso por meio eletrônico, no qual será informado as justificativas para a contratação, a identificação do objeto, o prazo de duração do contrato e seu valor estimado, fixando-se prazo para fornecimento de sugestões, cujo termo dar-se-á pelo menos de 7 dias de antecedência da data prevista para a publicação do edital. As despesas com a execução dessa lei correrão por conta de verbas orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. O Poder Executivo poderá regulamentar essa lei no que couber. Essa lei entrará em vigor na data de publicação, revogadas as disposições do contrato. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, aos 10 de abril de 2017, assina Vinícius Fonseca Campos, Procurador-Geral, Paulo Faria do Vale, Prefeito de Rio Verde. Gostaria de convocar o primeiro secretário, o vereador Manuel Pereira, que assume os trabalhos, que faça a leitura do ofício 84/2017. 83 e 84/2017. Ofício número 83/2017, Rio Verde, 11 de abril de 2017, senhor presidente. A parte de meus cumprimentos, solicito ações de Vossa Excelência no sentido de que seja feita a correção do projeto de lei vinculado pela mensagem 043, que dispõe e institui sobre o programa de parceria público-privadas no município de Rio Verde, Goiás, parágrafo único no artigo 17, cuja redação se apresentará da seguinte forma: artigo 17, parágrafo único. A proposta de abertura do PMI por pessoa física ou jurídica interessada será dirigida à autoridade de que trata o artigo 12 e deverá conter descrição do projeto com detalhamento das necessidades públicas a serem atendidas, do escopo dos projetos, levantamentos, investigações e estudos necessários. Sendo o que para o momento se apresenta, antecipo agradecimentos na certeza de que serei atendida, valendo-me da oportunidade para remover expressas da mais lídima consideração. Respeitosamente, assina Márcia Cunha, Procuradora Municipal. Lido, senhor presidente. Oi. Ofício de número 84/2017, Rio Verde, 11 de abril de 2017, senhor presidente. A parte de cumprimentar, solicito gestões da Vossa Excelência no sentido de que sejam feitas correções no projeto de lei conduzido à mensagem 043/2017, que dispõe e institui sobre o programa de parceria público-privada do município de Rio Verde, Goiás, no que refere ao parágrafo
único do artigo 2 e artigo 12, este criando o Conselho Municipal Gestor de Parcerias Público-Privadas, nos seguintes quais poderão viger com a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo único. As concessões patrocinadas em mais de 55% da remuneração do parceiro privado for paga pela administração pública, dependerão de autorização legislativa específica. Artigo 2º. Fica criado o Comitê Municipal Gestor de Parcerias Públicas-Privadas, diretamente subordinado à chefia do Poder Executivo, com finalidade de gerir o Programa Municipal de Parcerias Públicas-Privadas e integrado pelos seguintes membros. Inciso 1º, mantém. Inciso 4, um representante do Poder Legislativo. Parágrafo 1º, parágrafo 2º, mantém. Parágrafo 3º, os membros do Comitê Gestor, o que se refere aos incisos 1 e 5 desse artigo, nas suas ausências ou impedimentos, serão representados pelos seus substitutos legais. Em consequência do pleito de alteração do Conselho para o Comitê, solicita que, em todos os artigos em que fizerem referência ao Conselho, seja retificado para Comitê Municipal Gestor de Parceria Público-Privada. Ao anseio, respeito, votos de considerações. Procuradora do município, Márcia Cunha. Ao senhor excelentíssimo presidente da Casa, Lucivaldo Tavares Medeiros. Digníssimo presidente. Lido, senhor presidente. Pergunta ao plenário se as matérias adentradas são objeto de deliberação. Vereadores que concordarem permaneçam onde estão, os contrários manifestem colocando de pé. Aprovado por unanimidade. Encaminho, passo à Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei número 47/2017, 48/2017, 49/2017 para os devidos pareceres. Encerra a presente sessão e convoco a segunda sessão extraordinária para daqui 5 minutos.